Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Olha só, diferente, onde que nós estamos? Estamos nos estúdios avançados do nosso Adinocast. Saímos lá do Capobianco nessa parte aqui do episódio para falar sobre um evento incrível que a Adnotare participou na organização. E, aliás, você já deve ter visto isso no episódio passado, que eu já vou comentar um pouquinho. Por quê? Foi realizado no dia 27 de junho, no Teatro do Corinthians, o segundo Congresso de Direito aqui imobiliário e condominial, que foi organizado pela Adnotare juntamente com a Anacom e as OABs, as subseções da Zona Leste, OAB Vila Prudente, OAB Tatuapé, OAB Penha de França, OAB Itaquera e OAB São Miguel Paulista, que organizaram esse segundo congresso. Sim, o primeiro foi ano passado e agora em 2025 o segundo congresso, que teve como tema central leilões judiciais e extrajudiciais. Tema que particularmente eu nem gosto muito, né? Mas um pouquinhozinho só. E olha só, por que eu digo que você já viu? Porque ou você esteve nesse congresso que foi um sucesso, olha, o evento, o teatro lotado lá do Corinthians, aqui centenas de pessoas participaram durante um dia inteiro com palestras incríveis relacionadas a leilão. Eu vou falar das palestras que você ou acompanhou em loco ou acabou perdendo. Nós tivemos o primeiro painel com o Dr. Josué Modesto Passos, incrível painel sobre questões registrais no âmbito dos leilões. Depois o segundo painel, que é o que nós vamos ter aqui neste episódio, com o grande Dr. Maurício Bonazar. Ele trouxe a questão relacionada à penhora do imóvel dado em alienação fiduciária em garantia em execução condominial. Nós tivemos um terceiro painel também incrível sobre as cautelas na arrematação em processos falimentares, que foi promovida pela doutora Keren Formiga Santana, que aliás eu já convidei para estar aqui no nosso Adnocast. Em breve nós teremos episódios incríveis com a doutora Keren também. E um quarto painel, logo depois do almoço tivemos um painel incrível. Esse painel, que aliás é um painel que você tem a possibilidade de ver, se você não estava lá no Corinthians e você quer ver o grande Marcos Vinícius Kikunaga. Ele falou sobre, é uma questão inovadora, tá? Ele é bem inovador nesse sentido, ele é bem pontual, a falar da possibilidade de registro do auto de arrematação. Não estou falando da carta de arrematação, não. Estou falando do registro do auto de arrematação. Esse é um tema tão incrível que nós gravamos, sim, nós gravamos, e você tem acesso à íntegra dessa palestra no episódio anterior do nosso Adnocast. Eu acabei aproveitando, fiz uma pequena entrevista na saída da palestra com o Kikunaga e nós transformamos a palestra dele no episódio do Adnocast, que já está lá. Você está no YouTube, você vai acabar de ver esse episódio e aí você vai poder ter acesso a todos os episódios anteriores incríveis sobre esse, não só o congresso, mas o congresso nós tivemos o Kikunaga no episódio anterior, mas todos os demais episódios, já são mais de 40 episódios do nosso Adnocast, que vai completar, daqui a pouco completa um ano, e olha, tem muito conteúdo para você observar lá, então vale a pena assistir sim. E a última palestra que foi com o grande doutor Walter Farid Antônio Júnior sobre limites da responsabilidade do adquirente por obrigações tributárias propter rem. Esse congresso foi incrível. Aliás, já digo para você que está aí me vendo, me assistindo, que já em 2026 já vai ter o terceiro congresso. Nós já começamos a preparação para o terceiro congresso de direito imobiliário e condominial, que reúne as OABs, as subseções da Zona Leste. Sim, Vila Prudente, Tatuapé, Penha de França, Itaquera e São Miguel Paulista. E é claro que a Adnotare vai estar junto nesse próximo congresso, assim como a Anacom também, que participou de forma bem efetiva, muito interessante. E mas por que eu estou aqui? Eu estou fazendo a abertura para que você tenha acesso a uma das palestras que foram
promovidas lá neste congresso. E essa palestra incrível que foi proferida pelo grande doutor Maurício Bunazar, ó, livro dele aqui sobre obrigações Propter Rem. Essa obra aqui, ela já está esgotada, até ele fala na palestra que ó, não tem realmente como ter acesso a ela, nem em sebo e tal, e eu acabei ganhando dele uma das obras aqui que ele trouxe, que é a base da sua dissertação de mestrado, obrigações Propter Rem. E olha, é tão importante esse tema e está ligado diretamente com a palestra que você vai assistir a partir de agora, porque o STJ recentemente promoveu um julgamento pela segunda sessão, sem repercussão geral, de um recurso especial, e aí reuniu 3 recursos especiais, mas eu vou dar o número desse recurso especial, que é o mais notório aí, é o recurso especial número 1.929.926 do STJ, que é oriundo de São Paulo, e o tema tratado foi, imagina você, execução condominial, perfeito, penhora, se é viável a penhora do imóvel que foi dado em alienação fiduciária em garantia. Ou se vai ser objeto da penhora o quê? O direito real à aquisição daquele devedor fiduciante. Então, justamente esse tema foi enfrentado porque nós tivemos em 2023 uma divergência entre a terceira e a quarta turma do STJ, um deliberando sobre a penhora apenas dos direitos, a viabilidade da penhora dos direitos do devedor fiduciante, e de outro lado a penhora do próprio imóvel, já que a obrigação condominial, o pagamento das despesas condominiais é de natureza Propter Rem. E é justamente a segunda sessão trouxe esse julgado recentíssimo, infelizmente sem repercussão geral, viabilizando a penhora do próprio imóvel, mesmo que ele tenha sido dado em garantia de alienação fiduciária, mas apenas em execução condominial, dada a sua natureza de obrigação Propter Rem. E foi convidado, sim, o grande Maurício Bunazar, foi convidado para palestrar a respeito dessa temática, desse julgado do STJ, e eu quero que você tenha esse acompanhamento desta palestra a partir de agora. Mas antes, espera aí, você não é associada, não é associado ainda da Adnotare? Então, peraí, entra lá em www.adnotare.org.br e faça já a sua associação. Sim, é simples, rápido e muito barato. Olha, é barato pelos benefícios que você tem. Núcleos temáticos de diversos temas de direito notarial. Você tem aqui também reuniões para esses núcleos, você tem um grupo de WhatsApp para responder perguntas, para absorver conhecimento, desconto em cursos incríveis que são promovidos também pela nossa academia. Então entra lá em www.adnotare.org.br e faça já a sua associação. Além disso, nos siga nas redes sociais, lá no Instagram, sim, o Instagram da Adnotare, @Adnotare. Toda terça de manhã, às 8h30, tem o Papo Acadêmico com o grande Kiko Naga. E você sabe que todas as sextas-feiras são lançados novos episódios do nosso Adnocast. Então agora fique com a palestra deste grande jurista, Maurício Bunazar, que traz conhecimentos incríveis sobre obrigação Propter Rem, sobre penhora do imóvel em execução condominial, mesmo com ele tendo sido dado em garantia de alienação fiduciária. É isso aí, acompanhe essa entrevista, não é uma entrevista, essa palestra incrível do nosso querido Maurício Bunazar. Muito bom dia, é uma honra, uma alegria estar aqui nesse tão prestigiado evento. Eu acho que esse negócio está ao contrário. Tá invertido. Porque senão vocês vão me deixar doido aqui. Obrigado, ótimo. Repito, uma honra, uma alegria estar aqui. Eu não vou nomear as autoridades porque a gente sempre falha. Quero cumprimentar meus colegas de conselho
da OAB que estão aqui, doutora Roberta, doutor Cressoni, na pessoa da minha querida amiga Aline Carvalho e do doutor Jorge, eu agradeço penhoradamente o convite. A Zona Leste é uma cidade. Ô Fábio, tudo bem? A Zona Leste é uma cidade, né? Eu tenho um amigo meu, que você pergunta para ele, de onde você é? Ele fala, está em outra cidade, outro país. De onde você é? Ele fala do Tatuapé. Então, ao invés de falar que mora em São Paulo, Tatuapé. Então tá bom. Então isso é muito bacana, esse espírito que vocês têm aqui. Muito bem. Eu fui convidado, gente, eu estou falando, se precisar que eu aproxime aqui, você me faça saber também. Eu fui convidado a conversar com vocês sobre um tema que é o recurso especial 1.929.926 de São Paulo. O doutor Jorge sabe decor, eu não sei nada decor, eu guardo pouquíssimas coisas no meu cérebro, não tenho espaço nem para cabelo, imagina se eu vou ter para julgados, né? O que eu queria, não tenho nenhuma apresentação. Os livros estão aí que eu trouxe para sortear? Me dá um deles aí, por favor. Vou sortear, calma. Cadê o doutor Panini, sei lá? Levanta a mão. Cadê? Tá ali, né? Só para contar uma coisa, eu cheguei com o microfone, eu fui ao toalete, e aí caiu o microfone, né? E eu falei, meu Deus, perdi, né? Perdi o microfone do quem me convidou. A doutora Panini falou assim, é um pretinho? Eu falei, não vi. É muito engraçado, né? Eu falei que eu ia comentar aqui publicamente essa piada de péssimo nível que ele fez, sem a menor graça. Deixa eu contar um pouquinho desse livro para vocês, e não é propaganda, porque o livro está esgotadíssimo, tá bem? Não acha mais para vender em lugar nenhum, nem no sebo. É sério, eu tenho alguns poucos exemplares em casa, e eu trouxe para sortear para vocês alguns aqui, tá? Esse livro não achei. Foi fruto da minha dissertação de mestrado. Eu vou explicar por que eu estou falando isso. Vai parecer um pouquinho prepotente, vai parecer que eu estou me exibindo. E logo vocês vão perceber que é isso mesmo que eu estou fazendo. Tá? O que aconteceu? Eu escrevi esse livro, foi minha dissertação de mestrado, eu escrevi sobre obrigação Propter Rem. Não é? E eu, um belo dia, comecei a receber mensagens tal, e parabéns. Eu falei, uai, que diabo, né? E o saudoso ministro Paulo de Tarso Sanseverino fez uma citação desse meu livro no STJ. E ele fez uma citação para virar a jurisprudência do STJ. Então ele usou o livro assim, mas citou um monte. E a partir dessa citação do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o STJ passou a me citar sempre nos julgados sobre obrigação Propter Rem, e, evidentemente, os tribunais seguem o STJ e seguem e citam por arrastamento, vamos dizer assim. Esse tema da obrigação Propter Rem é um tema bastante interessante, por quê? Porque ele envolve duas categorias jurídicas absolutamente fundamentais do direito privado. A categoria do direito obrigacional e a categoria dos direitos reais, percebe? Para compreender a obrigação Propter Rem, eu fui obrigado a fazer um estudo do qual é um mestrado, eu era um garoto, nunca é um trabalho que a gente fala, eu não mudaria nada, mudaria um monte de coisa. Por que você não edita? Né? Teve editora que falou, por que você não faz uma segunda edição? Porque eu tô com preguiça de falar desse tema, eu não quero mais escrever sobre isso, chega, né? Tá aí publicado e acabou. E eu brinco que é o melhor livro que tem de obrigação Propter Rem no Brasil, o melhor, porque é o único, não tem outro. Um menino lá na São Francisco falou, professor Bunazar, olha, eu estou precisando escrever sobre a obrigação Propter Rem, eu não encontro o seu livro em lugar nenhum, eu li alguns trechos, não é? Concordo substancialmente, mas discordo de alguns pontos. E eu preciso do seu livro para poder fundamentar. Eu falei, bom, o meu livro é o melhor. Você tem que prometer que depois o meu vai se tornar o segundo melhor, porque você vai publicar o livro. Não teve a dignidade nem de me mandar o trabalho. Nem de me mandar o trabalho ingrato, não é? Bom, mas tudo bem. Não publicou, de modo que o meu continua sendo absolutamente o melhor. Quem quiser ter o melhor livro de obrigação Propter Rem, basta fazer, não é? E corrigir as bobagens que eu escrevi aí. Muito bem. O que acontece
nesse julgado que eu vou comentar com vocês. Eu não quero chateá-los, né, com o que eu vou dizer agora. Esse julgado foi muito está sendo criticado, né? Houve ali o ministro Carlos Ferreira, de quem eu particularmente gosto muito, do ministro Raul Araújo. Houve uma divergência entre eles, acabou prevalecendo o voto do ministro Raul Araújo. O que disse o ministro Raul Araújo? Na esteira, e teve divergência, tá? Não foi só o Antônio Carlos Ferreira, não. A ministra Nancy, o Budzi, que é uma figura fantástica, a própria ministra Nancy, foram no sentido do voto do ministro Carlos Ferreira, e eu, já adianto a vocês, me filio à posição, nesse caso, do ministro Raul Araújo, e vou dizer para vocês então qual foi cada posição. A dúvida era a seguinte: imaginemos que eu seja credor fiduciário de um imóvel, tudo bem? Vamos imaginar que o devedor não é dono do imóvel, dono sou eu, tudo bem? Ele está ocupando o imóvel, mas ele deixa de acudir às despesas condominiais. Este imóvel pode ser penhorado? Qual que é a lógica fundamental? Ora, não. Quem deve é o Joãozinho. O imóvel é do Carlinhos? Evidentemente que não. Não pode. E o ministro Antônio Carlos Ferreira foi nesse sentido, falou não. Né, o que acaba por ser uma proteção ao sistema financeiro, em geral. Né, aos credores em geral, o que é bom, o que não é nada ruim. O ministro Raul Araújo foi num sentido completamente oposto. O que disse o ministro Raul Araújo? O ministro Raul Araújo disse assim: por ser a dívida condominial obrigação propter rem, ela prevalece. Ela prevalece. E eu não posso utilizar argumentos como titularidade para afastar a sua proteção. Deixa eu só desligar o meu celular aqui. Hoje cedo, vou contar para vocês, fazer uma pequena digressão machadiana aqui. Eu tenho um sobrinho, que eu adoro, meu afilhado, tem 10 anos. Ele estava em casa ontem, minha cunhada foi buscá-lo. Falou, estamos indo para Bariloche amanhã. Eu falei, que maravilha, a documentação está em ordem, tudo em ordem. Ela falou, você sabe que eu sou organizada? Eu falei, não, eu justamente perguntei, porque eu sei que você não é organizada. Né? Para começar, se você fosse organizado, você não tinha casado com meu irmão, que é um desorganizado. Né? Não ia ter dado certo isso aqui. Então, se separaram, meu irmão está numa cidade, ela aqui em São Paulo, e eu estava com meu sobrinho. Tudo certo, maravilha. Aí eu liguei hoje cedo, para saber se eles tinham chegado bem ao aeroporto, porque eu queria mandar um dinheiro pro meu afilhado, pra ele comprar alguma coisa para ele lá. Falei, Ju, tudo bem aí? Ela falou, eu não vou conseguir embarcar. Falei, por quê? Porque eu não tenho autorização do seu irmão. Olha que... Bom, aí eu tava vendo o rapaz falar do cartório, eu vou fazer um merchan aqui do grande Pedro, a besta do Pedro. Você pode falar isso pra ele, Fábio, quando você falar com ele. Fábio conhece, Fábio é meu amigo de infância, a gente jogava bola juntos. A gente não, o Fábio jogava, eu era muito ruim. Ele sabia jogar bola. E aí, eu consegui, com o 22º cartório, tabelionato, a doutora Ana Paula Frontini, fazer aquele e-notariado, sei lá, e ele conseguiu fazer com ela no aeroporto, e ele na outra cidade, o menino conseguiu embarcar. Mas voltando aqui à ideia da obrigação propter rem, e falando da segurança, por isso que eu falei do tabelionato. Quando a gente fala de obrigação propter rem, há uma confusão dos diabos. O que as pessoas dizem que é obrigação propter rem, por exemplo? IPTU. Bunazar, IPTU não é obrigação propter rem? Não, não é. E se me perguntarem, diga que é. O STJ diz que é, a jurisprudência inteira diz que é, trata então como se fosse. Não queira ser mais real que o rei. Nós somos advogados, trabalhamos com o direito concreto, tá bem? A obrigação propter rem, ela tem uma característica muito específica.
Por que ela se chama propter rem? Propter, em razão. Rem, da coisa. Em razão da coisa. E ela tem uma característica. Ela ambulat cum domino. O que significa ambulat cum domino? Ela, entre aspas, anda com o dono. Nós dizemos que a obrigação propter rem segue a coisa. E de fato ela segue a coisa. Por isso que muitos a chamam de obrigação ambulatória. Então aquele que está com a coisa sofrerá as consequências, de maneira grosseira, estou falando aqui muito amplamente, aquele que está com a coisa sofrerá as consequências do inadimplemento daquela obrigação. E já vamos ver de onde ela vem e para que ela serve. 2 minutinhos. Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando eu era criança, nós tínhamos umas aulinhas de lógica na escola. Não aquela lógica matemática, que eu nunca entendi. Eu tenho um saco, eu enfio ali 33 bolas amarelas, 27 vermelhas, 14 azuis. Qual é a chance? Eu sei lá. Eu não sei. Abre o saco e vê. Se você não for daltônico, você pega a bola que você quer. Eu não sei fazer isso. E é lógica elementar. As pessoas sabem, são ótimas nisso. Né? Meu irmão é ótimo nisso, ele só não sabe a autorização de viagem. Agora, quantas bolas tem no saco, ele acerta lá, sem nenhum problema. Mas nós tínhamos umas aulas de lógica que são aquelas aulas que são absolutamente, penso eu, fundamentais para nós juristas. Asserção e razão. Alguém lembra mais ou menos disso? A gente estruturar um raciocínio lógico. A gente tem premissa maior, premissa menor e conclusão. E a gente sabe relacionar a premissa menor à premissa maior, que é fundamental, não é? Nós vemos, e somos todos advogados, e advogados aqui, todos, não é, batalhando, e advogados que estão essa hora estudando, é porque são bons advogados e advogadas, isso não tem dúvida, não é? Mas nós vemos peça que diz assim, a minha esposa me traiu. A mãe dela nunca gostou de mim. Logo eu quero usucapião. Agora, entre nós, somos colegas aqui. Eu estou mentindo? Tem peça que você não entende o que está escrito. Você até entende, até que está em português, não é? Mas, como dizia minha avó, não tem lé com cré. Você não junta lé com cré, não é? E aí, qual que é o problema da obrigação propter rem? A obrigação propter rem anda com a coisa. A obrigação propter rem anda com a coisa. A obrigação propter rem anda com a coisa. Então, se anda com a coisa, é porque ela é propter rem. Isso é um vício lógico radical. Isso é um vício lógico radical. É verdade que a obrigação propter rem caminha com a coisa. Eu vou explicar o que significa esse caminhar com a coisa. É verdade. Mas nem tudo que caminha com a coisa é obrigação propter rem. Seria mais ou menos como: eu estou andando, vejo um jacaré. Tudo bem, doutora? Eu vejo um jacaré ali. Eu digo, o jacaré tem a boca grande. Estou caminhando de novo, outro jacaré. Tem a boca grande. Mais um pouquinho, outro jacaré, boca grande. Encontro o doutor Panelli lá, que me fez a pegadinha. Ele tem a boca grande. Logo é um jacaré. Faz algum sentido isso? Evidentemente que não. E isso é um problema de ligar a premissa maior com a premissa menor. Às vezes as coisas têm o mesmo efeito, mas não têm a mesma causa. Então, o que é a obrigação propter rem? O que eu vou explicar para vocês é extremamente... Eu vou explicar de maneira super simples, tá? É hipertécnica. Esqueçam o IPTU, tá bem? Vocês vão falar, não, o IPTU não é obrigação propter rem, mas a gente vai fingir que é. Tudo bem? Ele se sente propter rem. E nós vamos seguir isso aí. Combinados? Então, olha só. O que é a obrigação propter rem? A obrigação propter rem, ela tem uma fonte. Qual é a fonte? A titularidade de um direito real. Ou seja, pelo fato de eu ser o sujeito ativo, o titular de um direito real, surgem certas obrigações. Eu vou cancelar o cardiologista, tá tudo bem. Surgem
certas obrigações. Tudo bem? Então, pelo fato de eu ser titular de certos direitos reais, surgem certas obrigações. Tranquilos até aqui? Então, quando a gente vai falar das fontes das obrigações, vocês lembram quando a gente estava na faculdade? Fontes das obrigações? Lembram disso? Aí tinha os professores chatos que ficavam fontines, né? E o aluno já com raiva daquilo, e o professor ia lá e explicava quais eram as fontes e tal. Conhecer as fontes é algo fundamental. Quando a gente conhece a fonte, a gente sabe qual é o programa obrigacional, qual é a origem. Não é? Isso é muito, muito importante. Eu vou explicar para vocês já a importância disso. Vou tentar explicar, evidentemente. Uma das fontes das obrigações, a mais comum que nos vem à memória, é o contrato. Ou seja, a autonomia privada. Eu faço uma promessa de recompensa e me obrigo àquilo, menos se eu for o Pablo Marçal, né? Porque ele faz a promessa, ele fez e não pagou lá. Né? Mas é uma promessa de recompensa. Olha, quem fizer tal coisa, eu pagarei tanto. Autonomia privada. Faço com o doutor que está aqui um contrato. Autonomia privada. Então, negócios jurídicos unilaterais e bilaterais são fontes obrigacionais. Outro exemplo. A lei é fonte obrigacional. Por exemplo, o dever do pai de pagar alimentos para os filhos. Alguns podem dizer, não é a lei, é a relação. Não tem problema. Mas existe uma fonte muito importante também, que é a situação jurídica de direito real. Se você é proprietário, e por proprietário aqui eu estou usando a expressão em latíssimo senso, você está obrigado a certas condutas. Quando eu falo de propriedade, eu falo do direito real por excelência. Então, todos os direitos reais, atenção, todos os direitos reais de uso e gozo, uso e fruto, usar e fruir, usar e gozar, gozar e fruir são sinônimos, tudo bem? Todos os direitos reais de gozo ou fruição trazem consigo a necessidade do quê? De certas obrigações. Então a fonte, nós já sabemos. Da onde vem a obrigação propter rem? Titularidade de uma situação jurídica ativa de direito das coisas de gozo. Combinados? Ou seja, se eu sou titular de um usufruto, de um uso, de uma habitação, da propriedade, da superfície, da laje, eu tenho esses direitos, esses deveres chamados propter rem. Combinados até aqui? Agora vem o grande ponto. A única coisa original que eu escrevi ali, né, nesse trabalho, não tem nada. Duas coisas foram bacanas e foram originais. Todo mundo sabe disso. Qualquer livro, qualquer manual que você pega diz isso. Agora, eu acredito que eu tenha de fato colaborado com esse estudo na medida em que eu apresentei, não que eu descobri a roda, simplesmente disse o que estava ali na cara, ninguém tinha dito, para minha sorte, antes de mim. Que foi o quê? A função da obrigação propter rem. Para que serve a obrigação propter rem? E aqui vai uma baita de uma polêmica. Um jurista francês que me foi indicado pelo queridíssimo professor catedrático Dabus Malouf, querido amigo, grande conhecedor do direito imobiliário, o professor Dabus Malouf disse: Bunazar, você vai estudar esse tema, você tem que ler o Hassan Aberkani. Eu não conhecia. Ele me indicou, fui atrás da obra, tal, achei o livro depois de muito sufoco. E o Hassan Aberkani tem um livro clássico sobre esse tema, na França, e ele diz que a ideia da obrigação propter rem é compatibilizar eventuais conflitos entre direitos reais. Então, eu sou o nu proprietário, a linha usufrutuária. Surgem certas tensões e essas tensões acabam obtendo solução por meio das obrigações propter rem. Obviamente que ele não está errado, mas não me parece ser a função principal. Qual é a função por excelência da obrigação propter rem? Conservar a coisa. Conservar a coisa
que é o objeto do direito. Conservar a coisa, que é o objeto do direito. Agora, eu vou pedir licença para vocês para dar uma aula agora muito infantilizada para vocês, muito didática, bem bobinha, então não se ofendam, tudo bem? Eu prefiro ser claro, o mais claro possível, e vocês ficarem bravos, falar, isso é óbvio. Eu prefiro que vocês achem óbvio. Combinados? Muito bem. Então, olha só. Eu estou com esse relógio aqui no meu punho, certo? Estou com esse relógio aqui. Todos enxergam? Se tiver algum deficiente visual, saiba que eu estou apontando um relógio. Tudo bem? Não, é sério. Tudo bem? Estou apontando um relógio. Eu vou tirar esse meu relógio do punho. Eu tiro o relógio do punho e vou colocar aqui em cima dessa mesinha que tem aqui. Se eu perguntar para vocês qual a natureza jurídica daquilo, o que vocês diriam? Tesouro. Qual a natureza jurídica? Não, não é tesouro, porque não está enterrado. Qual a natureza jurídica? É um bem móvel. Podemos melhorar um pouquinho? Uma coisa móvel. Por que coisa? Porque é um bem corpóreo. Eu posso encostar, sim ou não? Vamos imaginar que eu dissesse assim, eu vou me desapegar dos bens materiais, essa questão de bens materiais não é comigo, eu estou abandonando esse relógio. Qual que seria a natureza jurídica? Coisa móvel. Qual que é a situação jurídica? Coisa móvel abandonada. O meu amigo está passando ali, ele fala, ele não quer mais o relógio, eu quero. Ele pega o relógio, é dele automaticamente. Apoderar-se de coisa sem dono. Combinados até aqui? Agora vejam só. Quando eu fui à loja e eu comprei esse relógio no Dia dos Namorados, eu fui numa loja comprar um presente para minha mulher, que era minha namorada à época, aí vi o relógio e falei, vou comprar para mim. Mas comprei para ela também. Comprei para ela também. Eu adorei o relógio por causa do desenho, é lindo, olha só. E é um relógio baratinho, mas é lindo. E aí o que acontece? É lindo, vai. Bonito é o Apple Watch. Relógio chato. Bom, mas tudo bem. É chato o Apple Watch. Mas eu tenho. Tá bom. O relógio que fica falando se você tá vivo. Né? Seu batimento cardíaco aumentou. Eu sou advogado, meu amigo. Ele aumenta e diminui o dia inteiro. Bom, mas tá bom. Vamos voltar aqui. Né? Quando eu cheguei na loja, eu falei, olha, eu quero esse relógio. Eu dei o dinheiro, a mocinha me entregou o relógio. No momento que ela me entregou o relógio, eu, Maurício Gunazar, adquiri sobre este relógio um direito, chamado direito subjetivo de propriedade. É claro que no boteco, a gente pede um chopp, eu digo, esse relógio é minha propriedade. Todo mundo entende o que eu estou dizendo. Só que a propriedade, para nós aqui isso é fundamental. A propriedade, o usufruto, a superfície, o que eles são? São direitos. Meu irmão, você não abre para mim, Aline, por favor? Eu sabia que você... Obrigado. São direitos sobre as coisas. Então, o relógio é uma coisa. A propriedade é o direito sobre a coisa. Perfeito até aqui? Desculpe, isso é óbvio, mas precisa ser dito. Por quê? Porque a obrigação propter rem, ela não é para garantir a propriedade. A função da obrigação propter rem é conservar a própria coisa. A própria coisa. Eu lembro que há uns anos eu fui a Angra dos Reis. Faz uns bons anos. Eu estava com um amigo e ele tem barco chique. E ele estava com um Rolex lindo. Não sei que lado, esquiador, sei lá o quê. E eu falei, cara, você vai esquiar de Rolex? Ele falou, esse Rolex é próprio para isso. Ele é marinho, né? E eu não preciso dizer para vocês que a primeira queda que ele levou, ele subiu sem o relógio. E aí, esse meu amigo é médico. Ele é médico.
E ele falou que era para eu processar a Rolex. Eu falei, não. Ridículo tem limite. Ridículo tem limite. Você é burro, eu vou fazer o quê? Né? Desculpe, com todo respeito a você, né? Mas é burro, claro. Né? Bom, o Rolex dele afundou. Pergunto para vocês. O que afundou foi o direito de propriedade dele ou foi a coisa? Foi a coisa. Mas, desaparecida para todo ou sempre a coisa, ainda existe direito? Não. O velho Código Civil de 1916 dizia lá, extingue-se o direito, extinguindo-se o seu objeto. Uma das formas de extinção clássica do direito subjetivo de propriedade é o desaparecimento, a desaparição, se preferirem, do objeto sobre o qual ele incide. Então, desculpem o exemplo trágico que eu vou dar. Você tem um imóvel em Brumadinho. Vem aquela lama e cobre. Você não tem mais direito de propriedade. O seu direito de propriedade desapareceu porque não existe mais a coisa sobre o qual ele incidia. Acabou. Eu dei o exemplo fácil de enxergar do relógio. O relógio caiu ali no mar e desapareceu e, consequentemente, desapareceu o direito. Brumadinho desaparece geograficamente. Você tem outro desenho geográfico ali. Desaparece o direito de propriedade. Claro, surge uma outra fonte obrigacional, que é o direito à indenização e tudo mais. Claro, né? Mas a obrigação propter rem, ela serve justamente para conservar a coisa, o bem corpóreo. Por quê? Porque se eu não conservar aquele bem, ele perece. E o perecimento daquele bem implica ipso facto, não ipso iure, ipso facto, pelo fato, a perda do próprio direito. Então a obrigação propter rem, ela não é a mais importante porque ela segue o imóvel. Ela é a mais importante porque sem ela não existe direito de propriedade. O direito de propriedade sucumbe. Quem aqui levanta a mão, acredito que a maioria, advoga direito condominial. Levanta a mão aí. Boa, bacana. Quando a gente fala de direito condominial, a gente tem problema de inadimplência, tem ou não tem? Isso hoje está mais difícil, porque a justiça está melhor. Né? Vocês que são da minha idade ou um pouquinho mais velhos vão lembrar. Você tinha uma sentença de primeiro grau, certo? Sabe quanto tempo demorava para distribuir uma apelação? Eu não estou falando para ser julgada. Eu estou falando para distribuir. Você vai no cartório, protocola, era um papel, eu sei que vocês, a maioria não sabe o que é. Papel é um negócio que vem de árvore, assim e tal. Tem até uns aqui espalhados. Aí você protocolava. Sabe quanto tempo até ter um relator designado? Vamos ver se tem alguém aqui que vai lembrar. Hã? Cadê? Quem falou 3 anos aí? 3 anos. 3 anos. De 3 a 5 anos. Repito, doutor, eu sei que você tá pasmo, com a boca aberta. Fala, ai meu, eu acho essa justiça tão morosa. É claro que vocês acham, né? Vocês são jovens. Os jovens acham, a gente que usava internet de escada, a gente acha tudo uma maravilha. Então você imagina 5 anos para distribuir uma apelação, para você saber quem vai ser o desembargador relator do seu caso. Então você imagina o que acontecia quando você não pagava o condomínio. Tinha multa alta e tal, e você perdia o imóvel, é verdade, mas demorava horrores. E aí, quem já viu, e hoje isso é bem menos comum, graças a Deus, condomínios edilícios, vou chamar de maneira atécnica, prédio de apartamentos, em que a inadimplência é de mais de 50%. Quem já viu isso? É a coisa mais trágica que existe. Você tem um processo de destruição do imóvel, de precarização do prédio.
Outro dia, deve fazer uns 15 anos, eu vi os que sobraram ali vendendo um elevador. Vendendo, já viu? Você vende um elevador, que custa caro. Para pagar manutenção elétrica. Para pagar fiação, aliás, gás. Para evitar que o prédio vá em ruínas. É por isso que a obrigação Propter Rem tem de ser paga. É por isso. E ela segue uma lógica, e esse foi o segundo ponto interessante do meu trabalho, que é da análise dualística da obrigação. O que é a análise dualística da obrigação? Nos próximos 2 minutos que eu vou falar, vocês não prestem muita atenção. Depois vocês voltam a atenção e eu aviso vocês. Sempre se disse, o devedor deve realizar o pagamento. O devedor deve realizar o pagamento. Houve um jurista franco-alemão chamado Alois Brins, e disse, olha, tá bom, o devedor deve pagar. Isso eu sei, cara pálida. Todo mundo sabe que o devedor deve pagar. O que interessa para nós juristas é o que acontecerá com essa criatura se ele não pagar. Ou seja, o que interessa para nós juristas é a responsabilização. E aí, a doutrina passou a dividir o estudo do direito obrigacional, o vínculo do direito obrigacional, em 2 aspectos. A obrigação de pagar a dívida e a responsabilidade pelo não pagamento. Em alemão, ele é alemão, Schuld para dívida e Haftung para responsabilidade. Então, olha só, eu não pago a dívida condominial. Eu devo, Schuld. E sofro a excursão do meu patrimônio por não pagar, Haftung, consequência. Combinados? E aí, nós temos aquelas situações interessantes. Bonazar, é possível dever e não sofrer nenhuma responsabilidade? É. Quando você faz uma aposta não permitida em lei. Obrigação prescrita, por exemplo. Obrigação cuja pretensão está prescrita. Deve? Deve. O crédito existe? Existe. Só que você não pode executar. Então, vamos imaginar que eu apostei algo com ele aqui, perdi, não paguei. Se ele entrar com a ação, ele perde. Se a aposta não for regulamentada. Se eu pago espontaneamente, eu não posso pedir de volta o dinheiro, porque a dívida existe. A mesma coisa se o Dr. Jorge tinha contra mim um crédito, cuja pretensão ele deixou prescrever, e eu espontaneamente pago. Eu não posso reaver porque o crédito e o débito existem. O que eu não tenho é responsabilidade. Eu não posso ser submetido a uma execução forçada. Tudo bem até aqui? Só que o fenômeno que nos interessa aqui é o fenômeno contrário. Responsabilização, Haftung, responsabilidade, de quem não é devedor. Como assim, Bonazar? Alguém que não é devedor responde. Isso é impossível. É a coisa mais comum que nós temos quando pensamos na figura de quem? Do fiador, né? Do garante. Vamos falar o garante. A gente sempre usa o fiador. Mas é o fiador, o garante. Quem é o fiador? O fiador, Pontes de Miranda diz isso e é maravilhoso. Ele diz assim, o fiador não diz assim, se o devedor não pagar, eu pago. O fiador não diz isso. O fiador fia. O fiador diz, o devedor vai pagar. Por isso vem a fidúcia, a confiança. Promessa de fato de terceiro. Isso é maravilhoso. Né? O fiador vai pagar. Mas se ele não pagar, eu disse que ele ia pagar, pago eu. Olha que interessante analisar isso aqui à luz do contrato de fiança. Tudo bem? Eu sou credor do doutor Bruno. E a doutora Ivani, diz, eu afianço o Bruno. Atenção aqui. Quem me deve? Vamos. O Bruno. O Bruno responde? Responde. Então o Bruno tem Schuld e Haftung. Dívida e responsabilidade. A doutora Ivani, ela me deve? Sim ou não? Mas ela se ferra? Sim. Porque ela tem o quê? Responsabilidade. A obrigação Propter Rem, ela é muito bem, no meu modo de ver, compreendida
quando nós fazemos essa divisão. Eu moro no apartamento que está alienado fiduciariamente para o Bradesco, beleza? Quem deve o condomínio? Sou eu. Quem responde por aquele condomínio? Sou eu também. Eu também respondo. Mas quem também responde? O banco. Deu para entender? Por quê? Não está em jogo aqui uma questão de relação jurídica obrigacional pura e simples. O Código Civil diz claramente que o adquirente responde por dívidas condominiais. E ele não diz assim, é devedor. Ele diz, responde. Vem de respondeu. Respondo. Responsabilidade. Deu para entender? Por isso que na obrigação própria ter rem há claramente essa distinção brutal entre, não é brutal, é flagrante, melhor dizendo, dívida e responsabilidade. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês se lembram que a doutora Ivani era fiadora do Bruno? Vocês se lembram disso? Só que o Bruno não me pagou. O Bruno não me pagou. No momento que o Bruno não me paga, eu dirijo meus esforços contra a doutora Ivani, que me paga. Eu estou satisfeito, sim ou não? Eu caio fora. O que acontece entre a doutora Ivani e o Bruno? Regresso. Mas é um regresso muito interessante. Por quê? Porque é um regresso à moda de subrogação. A doutora Ivani, no nosso exemplo, ela é qualificada juridicamente como terceira interessada. Terceiro interessado é aquele que não é devedor, mas pode se ferrar se o devedor não pagar. Desculpe a expressão, mas é para vocês entenderem. Então ela pode ser obrigada a pagar, pode ser despejada, etc. Pode sofrer prejuízo jurídico. Então notem vocês, e eu já estou caminhando para o final, prometo, que ela adquirirá a minha posição jurídica contra o Dr. Bruno. Ela se subroga. Subrogar é assumir o lugar de. Então ela adquire o crédito com todas as suas garantias. Bonazar, mas se eu adquirir um crédito que prevalece sobre um bem de família, se eu adquirir em subrogação, prevalece? Claro que prevalece. Ah, mas tem um julgado lá que diz que não. Sim, tem julgado para todo lado. Estou dizendo tecnicamente aqui. Compreenderam isso? Por isso que o meu amigo Jorge do Leilão, né? A turma que trabalha com arrematante, não sei qual é a sua posição. Não, o arrematante não deve pagar nada. Deve pagar, sim, senhor. Sou contra que ele pague IPTU. IPTU ele não deve pagar. Agora, condomínio ele paga, cara pálida. E ele paga como? Como responsável. Porque se ele não pagar o condomínio, quem paga? Sou eu. Deu para entender? Então, olha só, as minhas 3 alunas ali que ficaram bravas comigo. São as 3 sócias, elas arrematam imóveis, compram e vendem, beleza? Já percebi tudo. E nós somos os condôminos, tudo bem? Nós somos os condôminos. Quem é o nosso inadimplente da mesa? Dr. Bruno, a gente já viu. Doutor Bruno, te peguei para Cristo aqui. O nosso amigo Dr. Bruno não pagou o condomínio. Executa, o imóvel será praceado. Elas querem adquirir. Só que, um exemplo drástico, existem dívidas condominiais atrasadas. E o nosso leiloeiro não informou. Nós suportamos isso? O condomínio suporta? Algumas decisões dizem que sim. Por quê? Porque o condomínio pode suportar. No momento em que for impossível o condomínio suportar, sabe o que o judiciário vai dizer? Vocês pagam aí. Porque se não pagar, não sou eu que me ferro. São vocês 3 e nós todos. É a própria coisa que perece. Essa é a razão fundamental desse julgado do Superior Tribunal de Justiça. Essa é a razão fundamental. Vocês imaginem
como seria, e eu não estou torcendo contra os credores, nada disso, mas vocês imaginem, eu devo condomínio alieno fiduciariamente o meu imóvel. Será que seria uma saída justa? Não é? Então, a ideia da obrigação própria terreno aqui, repito, é essa de assegurar a conservação da própria coisa. E por isso, com todas as vênias a quem pensa em sentido contrário, eu encerro a minha exposição, rigorosamente no prazo, dizendo que eu concordo com a solução dada pelo Superior Tribunal de Justiça. Muitíssimo obrigado a cada um de vocês.